Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alexandre Martins, sou irmão do pastor Alex e eu estou aqui para dar a minha contribuição, a minha participação no seminário Igreja que Cresce. Antes de iniciar essa ministração, eu gostaria de agradecer ao pastor Alex pelo convite e também parabenizá-lo pela iniciativa e por se dispor a tratar deste tema tão importante que é o tema Igreja que Cresce. Como é importante tratar deste tema nos dias em que nós estamos vivendo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alan também, nosso amigo que esteve ministrando neste seminário. Deus seja louvado pela sua vida, pastor Alan, um grande homem de Deus, e louvar a Deus também aqui pela vida de todos os irmãos e irmãs, obreiros, obreiras, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, bispos, apóstolos, todos que estão participando deste seminário Igreja que Cresce. Com certeza trará um grande resultado na sua vida, no seu ministério e na igreja onde você congrega. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é o assunto da administração eclesiástica. Como é importante este assunto. E nesta aula de hoje, eu vou trazer aqui um conceito geral sobre administração eclesiástica, vou falar sobre gerenciamento e organização, vou falar também sobre os 4 processos da administração eclesiástica e também sobre gestão de pessoas. Como se dá? Como gerir pessoas? Afinal de contas, é o bem mais importante que a igreja possui. Pessoas. O bem mais importante que a igreja possui não são os templos, as paredes, as grandes construções, as posses financeiras, terrenos, não. O maior patrimônio da igreja, o bem maior que ela possui, são pessoas. É claro, Deus vem em primeiro lugar, mas nós que somos líderes, gerimos, trabalhamos, apacentamos, cuidamos de pessoas. O que adianta, por exemplo, um grande templo se não tem pessoas? O que adianta um nome chamativo se não tem pessoas? Nós precisamos priorizar pessoas. Então é isto que nós vamos tratar nesta aula de hoje. E antes de mostrar aqui os slides da aula de hoje, a apostila para vocês, eu quero deixar bem claro aqui a todos vocês, que a administração eclesiástica, ela é bíblica, ela está na Bíblia, está nas Escrituras Sagradas. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vamos ver que Deus, ele é organizado. A administração está na Bíblia. Deus é um ser organizado, Deus é um ser que planeja, Deus é um ser que executa. Por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, nós vemos que houve uma organização e um controle nos atos da criação dos céus e da terra. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esses textos, porque o objetivo da aula, e tem muito conteúdo para essa aula de hoje, é mostrar aqueles assuntos que eu já citei a você. Mas se você ler com atenção Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus, ele é organizado e teve um controle na criação dos céus e da terra.
Quando Deus delega autoridade a Moisés, Moisés precisou se organizar, fazer um planejamento para que pudesse executar a missão que Deus confiou a ele, que era, após ter tirado o povo de Israel do Egito, levá-los à terra prometida. Em Êxodo, capítulo de número 18, você vai ver Moisés recebendo conselhos do seu sogro Jetro para que ele repartisse a responsabilidade com outras pessoas, para que o cargo não ficasse tão pesado, a missão não ficasse tão pesada para ele a ponto de não suportar. Então ele teve que fazer um planejamento e se organizar, envolver pessoas, repartir a responsabilidade. A mesma coisa acontece em Números capítulo 3, na organização e delegação do trabalho dos levitas. Quem já estudou sobre o ministério levítico sabe que os levitas eram formados por três categorias, né? Os meraritas, os coatitas, e tem uma outra categoria que eu não me recordo o nome agora, está em Números capítulo 3, mas eles tiveram que se organizar. Uma turma cuidaria das cobertas do tabernáculo, dos panos, daquilo que precisava de cuidado para carregar. Outra turma cuidaria de armar e desarmar a tenda do tabernáculo e assim por diante. Na organização da igreja primitiva, se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, você vai ver que Paulo vem falando sobre a organização do culto, sobre a reverência, sobre o uso dos dons espirituais no momento certo. Então, nós observamos à luz das Escrituras Sagradas que Deus trabalha com organização, com administração, com planejamento. Davi, por exemplo, ele recebe lá a responsabilidade de Deus de ser um rei e ele organiza o sacerdócio na sua época em 24 turmas de sacerdotes e 24 turnos, onde cada sacerdote era responsável por um turno e por um grupo de sacerdotes. Isso está em 2 Crônicas, capítulo de número 24. Deus também orienta, por exemplo, a Noé a construir a arca e dá a ele instruções das medidas, dos materiais que seriam usados, Gênesis capítulo 6, para a construção do tabernáculo. Deus deu a Moisés o modelo do tabernáculo, orientou Moisés quanto aos materiais, as medidas e tudo aquilo que eram os pormenores do tabernáculo. Salomão recebeu instruções com minúcias para a construção do templo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 3. Então, meus irmãos, eu volto a dizer a vocês, a Bíblia Sagrada, ela tem muito a falar sobre organização e sobre administração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, e o versículo de número 1, está escrito assim: se alguém aspira o episcopado deseja uma excelente obra. Na Bíblia nova, a nova Bíblia inglesa, ela está escrito assim: se alguém aspira à administração, porque a palavra ali, uma das raízes dela tem a ver com administração, se alguém aspira à administração, deseja uma excelente obra. Tá vendo? Então, a Bíblia fala muito sobre administração. E aí você pode estar perguntando, pastor, mas no contexto da igreja, nós administramos o quê? Ah, meus irmãos, nós administramos o nosso corpo, nós administramos a nossa família, nós administramos a igreja, nós administramos as amizades, nós administramos o tempo, nós administramos talentos, nós administramos dinheiro, nós administramos oportunidades, nós administramos o evangelho, nós administramos os recursos materiais e espirituais do ministério,
porque nós administramos também os dons espirituais e nós administramos os bens materiais que a igreja possui. Administramos outros crentes, porque nós que somos líderes cuidamos de outros crentes. Então, nós administramos muita coisa, recursos materiais e recursos espirituais nós administramos. É importante você saber disso. Então vamos agora aos assuntos da nossa aula de hoje sobre administração eclesiástica. Fique até o final dessa aula e você vai ver que valeu a pena, que vai contribuir muito com o seu ministério, com a sua igreja, com a gestão que você exerce ou no departamento ou na liderança de uma igreja. Vai contribuir muito essa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ao conceito geral de administração, porque a administração ela não está só no campo eclesiástico. A administração está em praticamente todos os segmentos. Se alguém quer gerir bem uma empresa, levar uma empresa ao crescimento, uma igreja ao crescimento, a própria vida pessoal ao crescimento, precisa conhecer um pouco de administração. Precisa administrar. Todos nós sempre estamos administrando alguma coisa. Então, o termo administração, ele vem do latim, que significa direção. O latim ad, que significa direção, tendência, tendência para ou direção. E a palavra minister. Então, é administer. Minister significa subordinação ou obediência. Isto designa o quê? O desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo. Minister está ligado também ao conceito de servir. Administrar é o quê? É o ato de servir ou auxiliar junto a. Ou seja, envolve a subordinação, envolve a obediência, porque administrar é o ato de servir. Quando você administra alguma coisa, você sempre está servindo ou auxiliando junto a. No nosso caso, vou falar primeiro do contexto secular. Numa empresa, o administrador, às vezes ele é chamado de gerente, às vezes ele é chamado de supervisor, ele tem alguém acima dele, que é o patrão. Então ele está administrando, servindo alguém que é superior, auxiliando junto a alguém que é o seu superior. Nós, no contexto eclesiástico, administramos algo que não é nosso. A igreja não é nossa, os crentes não são nossos, o patrimônio da igreja não são nosso, a nossa família, a família que temos não é nossa, nós apenas somos mordomos. Nós administramos, tudo é de Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é o nosso patrão. Deus é o nosso superior. E nós o servimos. Nós administramos servindo a Ele, obedecendo o comando dEle, as ordens dele, auxiliando no trabalho dEle. Então, o conceito de administração ele é bastante amplo, mas todas as definições apontam para duas palavras-chave. Quais são? Gerenciamento e organização. Gerenciamento e organização. E aí, ao longo da aula, você vai ver a importância dessas duas palavras, tá bom? Então, a administração ela é um processo. É um processo e eu vou, a partir de agora, explicar a vocês os 4 processos da administração. Por isso eu disse, é um processo de quê? De planejar, organizar, liderar e controlar. Deixa eu tomar uma água aqui.
Eu estou ministrando aula vários dias seguidos, então minha garganta não está muito boa. Planejar, organizar, liderar e controlar. No contexto eclesiástico, o contexto da igreja, refere-se a planejar, organizar, liderar, controlar o trabalho dos membros da organização e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. Então, eu acho muito importante que o pastor Alex, pastor Alain, os irmãos que participaram aí do seminário, os líderes, pastores que participaram, ministraram sobre o caráter do obreiro, sobre a dedicação, a entrega espiritual na oração, no comprometimento com Deus, com a doutrina, com a santificação. Para que haja um crescimento da igreja, é necessário que o líder, e não só a igreja, como o pastor Alain ministrou, que eu assisti a aula dele, ministrando sobre a importância da igreja orar, não só o líder, mas toda a igreja. Isso é muito importante, mas também é importante nós observarmos essa parte da administração, da organização, porque tem igreja que não cresce simplesmente porque não tem planejamento. Tem igreja que não cresce porque não se organiza, porque não tem uma liderança capacitada, a liderança não se desenvolve, não tem um controle do trabalho dos membros da organização, não tem gestão de pessoas, e isto faz com que a igreja não cresça. Então, nós vamos explorar esses 4 conceitos da administração e depois eu vou falar de gestão de pessoas, porque eu quero ajudar você a buscar o crescimento espiritual da sua igreja, mas também o crescimento organizacional da sua igreja, da administração da sua igreja. Se for bem administrada, juntando a boa administração espiritual com a boa administração material, isso vai ser tremendo, vai ser muito bom, vai trazer crescimento para a sua igreja. Antes de continuar aqui e falar do primeiro aspecto desse processo de administração, eu quero dizer a vocês, gente, que liderar uma igreja é uma responsabilidade muito grande. Ela é o organismo, o corpo místico de Cristo, mas ela também é uma organização. Então ela tem que ter CNPJ, tem que ter um estatuto, precisa ter reuniões e atas de reuniões precisam ser escritas e registradas. Precisa ter uma contabilidade. Não é simplesmente abrir uma porta e dizer agora eu vou pregar o evangelho e pronto, está tudo bem. Não. Tem que ter, ela precisa existir no reino espiritual, mas ela também precisa existir para as leis e autoridades aqui da terra. Uma igreja, por exemplo, que não tem CNPJ, ela não existe como instituição. E ela precisa existir como instituição porque ela precisa estar enquadrada nas leis do nosso país. Até porque a perseguição só aumenta e em dias futuros contra a igreja será ainda maior a perseguição. E aí nós precisamos estar com tudo legalizado, mas não é bagunçado como algumas pessoas pensam. Eu sempre conto que uma vez eu estava dentro da igreja e entrou um moço pela porta da igreja, eu estava varrendo a igreja, e ele disse assim para mim, você é o pastor aqui da igreja? Eu disse, sou. Ele disse assim, é verdade que para abrir uma igreja tem que ter CNPJ? Eu disse, é verdade. Aí ele disse assim, é porque eu estou pensando em entrar nesse ramo agora. E aí eu expliquei para ele que precisa ter o CNPJ, mas acima de tudo, pastorear é uma vocação, é uma chamada de Deus. Tem que ter a chamada, tem que ter vocação, mas também tem que ter o CNPJ. Então eu disse para ele, se o senhor não tem vocação, não tem chamada, não mexa com isso. Não tem negócio de ramo, parece que está olhando apenas como algo empresarial, uma empresa que eu vou abrir. Não,
ela é o organismo, a igreja é o organismo, ela é organismo, ela é o corpo místico de Cristo, mas ela também é organização, ok? Então vamos lá, o primeiro aspecto da administração, do processo da administração, é o planejamento. O que significa planejar? Estabelecer os objetivos, especificando a forma como eles serão alcançados. Você precisa estabelecer objetivos. Você precisa saber onde você quer chegar. Onde eu quero chegar? Onde eu quero ir? O que eu quero alcançar? Como eu quero alcançar? E aí, quando você para estudar essas coisas, responder esses questionamentos, fazer o seu planejamento, você descobre que existem etapas. Ah, tá. Onde eu quero chegar? Onde eu quero ir? O que eu quero alcançar? Então, você vai descobrir que existem etapas. O planejamento, ele analisa 3 coisas. Primeiro, o que foi feito. Segundo, o que está sendo feito. Terceiro, aqui tem um erro aqui no slide, irmãos, depois eu vou corrigir. O que eu preciso fazer, o que precisa ser feito. Tá? Então, primeiro, eu já fiz um planejamento, eu estabeleci um objetivo. Eu sei onde eu quero chegar. Uma vez que eu sei o que eu quero chegar, o que eu já fiz para chegar onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo para chegar onde eu apontei? O que eu preciso fazer ainda para chegar até este objetivo? Então, observe a importância do planejamento. Tudo na administração eclesiástica ou até mesmo no âmbito secular da sua empresa, do seu negócio, começa pelo planejamento. E para fazer um planejamento tem que ter um objetivo. Se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem um objetivo, você não consegue fazer um planejamento. Já começou errado. Precisa ter um objetivo, saber onde quer chegar. Uma vez que eu sei onde eu quero chegar, o que eu fiz, o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer para chegar até este objetivo. Segundo, olha só, planejar é perguntar: quais os nossos objetivos? Quais os objetivos ou objetivo da igreja? O que eu devo fazer para alcançar esse objetivo? Quais os recursos que eu tenho para alcançar esse objetivo? Se você quer chegar a algum lugar, você precisa traçar planos. Isto vale para todas as áreas da nossa vida. Vale para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional e também no contexto eclesiástico. Se eu quero chegar a algum lugar, eu preciso traçar planos. Qual plano você traçou para a sua igreja? Pastor, hoje eu tenho 30 membros na igreja. O meu objetivo é chegar a 500 membros nessa igreja. Qual o plano que você traçou para isso? Qual o seu objetivo para você chegar qual o seu planejamento, para chegar a este objetivo? Se você não tem um planejamento, você não vai conseguir. Quais os recursos que você tem para chegar a esse objetivo? Depois dessa aula, ela vai ficar aí disponível para vocês. Se você não estiver fazendo anotações, é possível que você esteja fazendo e faça durante a aula as anotações, as perguntas que depois você mesmo vai responder, ou então depois você volta, amanhã, depois, nesse trecho da aula, e escreve essas perguntas. Vocês também terão acesso à apostila. E aí vocês podem escrever essas perguntas e responder. Qual o objetivo? O que eu já fiz? O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para chegar a esse objetivo? Você vai responder na caneta. Quais os recursos que eu tenho? Quais os planos que eu preciso elaborar para chegar nesse objetivo de 500 membros numa igreja? Agora vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu achar aqui o slide. Segundo aspecto da administração, a organização. É organizar os recursos, sejam eles humanos, financeiros ou materiais.
determinando a melhor forma de utilizá-lo segundo o planejamento estabelecido. É preciso ter as coisas no lugar. É preciso ter as coisas preparadas, organizadas. A organização ela é parte fundamental do processo. O que adianta eu fazer um planejamento e não me organizar para chegar àquele objetivo? Pastor, eu fiz um planejamento, eu consegui descobrir qual o objetivo e os recursos que eu tenho e tal. Agora se organize. Agora se organize, porque de nada adianta ter um objetivo bem definido se você não tiver organização para que cada pessoa, eu estou falando de grupo, igreja é grupo de pessoas, para que cada pessoa saiba a função que vai desempenhar. É como um time de futebol. Se você já parou para pensar por que o time de futebol tem um técnico? Você já parou para pensar que o jogo de futebol, cada um tem a sua função? O goleiro tem a função dele, o lateral direito tem a função dele e a área do campo onde ele vai trabalhar, o meio de campo, o volante, o camisa 10, o armador da equipe, o atacante, o centroavante, o ponta direita, o ponta esquerda. Cada um tem a sua função e a área do campo que ele vai trabalhar. E aí o técnico, ele está ali justamente para organizar isso. Por quê? Porque senão fica igual o jogo de criança. Já viu o jogo de futebol de criança? Entra todo mundo no campo ou na quadra e vai correndo atrás da bola, todo mundo de uma vez. Onde a bola está todo mundo correndo, aquela coisa desorganizada. Aí se entra no campo um time organizado e o desorganizado, qual que tem a maior chance de ganhar aquele jogo de futebol? O mais organizado. Então, não é simplesmente colocar a bola no campo e dizer corre todo mundo atrás, tudo desorganizado. Aí fica igual ao futebol de criança. Não é assim. No contexto eclesiástico é a mesma coisa. Irmão, cada um faz aí o que tiver a seu alcance fazer, corre atrás aí, trabalha aí para Deus aí. Não, não, não. A igreja, irmão, a instituição, ela já começa tendo que ter uma diretoria. O pastor não pode ser pastor, tesoureiro, secretário da igreja, não. Tem que ter uma diretoria, uma organização. O pastor, ele cuida da parte de apacentar. Mas se ele quer registrar um ministério e ter um CNPJ, ele vai precisar ter uma diretoria. Ele tem que nomear um primeiro tesoureiro ou tesoureira, um primeiro e um segundo, um primeiro e segundo secretário, alguém que faça parte do conselho fiscal da igreja. Então, existe uma organização também no trabalho da igreja. Precisa ter planejamento e organização no trabalho da evangelização. O líder de departamento precisa planejar e organizar o trabalho do departamento dele, seja o grupo de louvor, seja o grupo das irmãs, seja o grupo dos varões. Se não tiver planejamento e organização, o departamento também não cresce, não prospera. Terceiro aspecto do processo da administração: liderança. Uma vez que tudo já está planejado e organizado, é preciso delegar autoridade a líderes que guiem os demais rumo ao objetivo. O pastor não pode querer liderar tudo sozinho. Ninguém vence sozinho. Imagine um pastor querendo ser regente dos varões, líder da mocidade, regente das irmãs. Ele quer pastorear, mas ele também quer ser o porteiro da igreja. Só ele que prega, só ele que colhe oferta, só ele que administra tudo. Não vai dar certo. Toda liderança precisa delegar autoridade a outras pessoas para liderarem também. Por isso que a igreja, ela precisa ter os seus departamentos, departamento de escola bíblica dominical, departamento de missões, departamento de louvor, departamento de discipulado, departamento da família.
tudo isso requer liderança, tem que ter uma liderança para cuidar. E o dever da liderança é o quê? É organizar, guiar, motivar e corrigir os seus liderados. Quando você delega autoridade, você instrui aqueles líderes para organizarem o departamento, para guiarem as pessoas em direção àquele objetivo que foi traçado. E aí, para que essas pessoas sejam guiadas, sem ser forçadas, sem autoritarismo, ele precisa trabalhar a motivação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, com sabedoria, corrigir, motivando os seus liderados. Olha, fulano, você está fazendo um ótimo trabalho. Eu, como seu líder, estou vendo que você tem muito fruto a dar nesse departamento. Você está fazendo um ótimo trabalho. Olha, mas precisa corrigir só isso aqui. Vamos corrigir isso aqui para melhorar o trabalho e tal. E aí você vai trabalhando essa questão. Então, esse é um aspecto. E o quarto aspecto do processo da administração é o controle. É necessário acompanhamento de todo o processo, assim é possível você alcançar os resultados. O pastor, o líder maior da igreja ali, humanamente falando, quando ele delega responsabilidade a outros líderes, ele não pode fechar o olho, dormir e dizer, não, agora o fulano está cuidando lá do departamento, o outro está cuidando do outro departamento, está tudo certo, deixa eles aí à vontade. Não! Você precisa acompanhar de perto todo o processo, o trabalho daqueles líderes que você delegou a responsabilidade. Por quê? Porque assim você vai conseguir corrigir eventuais problemas. E eu volto a dizer, corrigir motivando. Fulano, você está fazendo um bom trabalho, assim como Jesus fez com as igrejas da Ásia. Eu sei as tuas obras, a tua paciência, a tua perseverança. Aí depois ele diz, mas tenho porém contra ti. Então primeiro você elogia, você motiva, você reconhece o trabalho, o esforço da pessoa, depois você diz, olha, vamos corrigir esse problema aqui. Você vai conseguir premiar o trabalho bem feito. Se você acompanha, você vai saber quando o trabalho está sendo bem feito e você vai premiar. As pessoas querem, elas desejam reconhecimento do trabalho que estão fazendo. Você também vai conseguir fazer a manutenção dos objetivos alcançados, apontar novos objetivos, determinar novos rumos, se você acompanhar de perto, ok? Então, tendo falado sobre os processos, os aspectos desse processo da administração, eu quero dizer a vocês, no contexto eclesiástico, todo o processo de planejamento, organização, liderança, controle que eu citei aqui, precisa ser orientado por princípios bíblicos. Precisa ser orientado pelo Espírito Santo e pela palavra. Por quê? Porque nós não estamos falando de uma empresa qualquer. É uma instituição, sim, que tem que ter CNPJ, tem que existir para as leis do país, mas é a igreja do Senhor Jesus. Ela é a organização, mas ela também é o organismo, o corpo místico de Cristo. Então, todo o planejamento, toda a organização, toda a liderança, todo o controle precisa ser orientado por princípios bíblicos, precisa ser orientado pelo Espírito Santo. Qual a diferença, pastor Alexandre? Isso é a matéria de eclesiologia. Quem estuda teologia aqui na Escola de Líderes no Brasil, que nós somos uma escola que oferece cursos na área de teologia, quem estuda teologia conosco aqui e sabe o que é isso porque estuda aqui. Nós temos uma matéria chamada Eclesiologia, Doutrina da Igreja, onde nós estudamos sobre os sistemas de governo da igreja, sobre a igreja organização, a igreja organismo. Mas o que é a igreja organização e a igreja organismo? A organização
é aquela que é local, que tem um CNPJ, que é visível. E a igreja organismo? Ela não é local, ela é universal. Ela é invisível. Nos 4 cantos da terra existem crentes que fazem parte da igreja organismo, independente da placa da igreja, mas eles fazem parte do corpo místico de Cristo. A igreja organização, ela tem os membros, ela cadastra os membros, eles têm a carteirinha da igreja, ela é divisível. A igreja organismo, ela tem salvos, ela é indivisível. A igreja organização, ela tem documentos, ela tem estatuto e tal, mas são papéis, ela não tem vida. A igreja organismo, ela é viva, ela é perfeita, e esse perfeito aqui é madura em Cristo, é amadurecida. A igreja, a organização, ela é imperfeita, a organismo é perfeita. A igreja, a organização é terrena, a igreja, organismo é celestial. A igreja, a organização é fundada por homens. Alguém diz, eu vou abrir um ministério e põe lá uma placa. A igreja, organismo, ela é fundada por Cristo Jesus. A igreja, a organização, terminará. Vai chegar um dia que vai terminar. Mas a igreja, organismo, reinará eternamente. Apesar dessas diferenças, nós precisamos compreender uma coisa muito importante. O conceito de igreja, organismo, não exclui o conceito da igreja, organização. Os dois são necessários. É necessário ser o corpo místico de Cristo, fazer parte do corpo místico de Cristo. É necessário ser regenerado, é necessário nascer de novo. Para isso é necessário se arrepender dos pecados, aceitar a Jesus como Salvador, receber o Evangelho pela fé, a salvação pela graça, mas também é preciso existir como igreja organização. Como eu disse, é preciso ter o seu CNPJ, é preciso ter o seu estatuto, ter o regimento interno, ter um sistema de contabilidade, ter uma diretoria. Um conceito não exclui o outro. Ah, pastor, eu abri uma igreja aí e tal, é o corpo místico de Cristo, nós estamos lá fazendo culto e tal, e o dia que chegar uma fiscalização? E o dia que você precisar contar com as autoridades? E o dia que você precisar resolver alguma coisa que dependa das leis do país? Ela existe para as leis do país? Então é importante você observar esses detalhes. E para nós desenvolvermos um bom processo, uma boa administração, e eu já disse que o processo da administração é planejar, organizar, liderar e controlar, é necessário saber qual é o propósito da igreja. Pastor, eu preciso apontar um objetivo, fazer um planejamento, apontar um alvo, fazer planos, organizar tudo, distribuir lideranças nos departamentos, controlar, acompanhar de perto, recompensar pessoas e tal. Mas para mim fazer tudo isso, para apontar um alvo, um objetivo, eu preciso saber qual é o propósito da igreja. Se eu não sei qual é o propósito da igreja, não tem como eu apontar um objetivo. E se eu não tiver um objetivo, não tem como fazer um planejamento, uma organização, um controle. Então, eu quero dizer aqui a vocês o que é o objetivo. Você aponta um objetivo e aí você vai traçar planos. O objetivo é o quê? É o lugar onde você quer chegar. Para isso você precisa, como eu já disse, traçar planos. Você não vai conseguir se você não sabe onde você quer chegar. Somente após o objetivo, que é onde você quer chegar, é possível planejar, organizar, liderar e controlar.
e isto também é válido no contexto da igreja. Também é válido na administração eclesiástica. E por que é importante saber qual o objetivo, qual o propósito da igreja? Olha aqui esse gráfico. Temos aqui, deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar para vocês. Temos aqui o objetivo A, está aqui, ó, o objetivo A, e nós temos aqui o objetivo B. O objetivo B está errado. Mas se eu não souber o propósito da igreja, o propósito pelo qual ela existe, eu posso cometer o erro de fazer todo um planejamento, toda uma organização e correr em direção ao objetivo B. E lá eu descobri que eu fiz tudo errado, porque o objetivo correto era o objetivo A. Então, pessoal, quando eu conheço o propósito da igreja, que é o objetivo A aqui, eu vou fazer todo um planejamento, uma organização, um controle, indo na direção certa. Eu não vou correr o risco de ir na direção errada. Qualquer esforço no sentido de administrar uma igreja, por mais bem aplicado que seja, será totalmente inútil se quem estiver à frente não tiver em mente o real propósito da igreja. Se você não sabe o propósito da igreja, qualquer esforço de administração será inútil. Por isso, nós vamos ver aqui qual é o propósito da igreja. O propósito é aquilo que se pretende alcançar. É o motivo de ser de algo ou de alguém. O propósito da igreja é o motivo pelo qual ela existe. É o motivo pelo qual ela é. O propósito da igreja, logo, está ligado à sua missão. Está ligado à missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja está aqui, ó. É a missão de promover a reconciliação das pessoas. Promover a reconciliação de pessoas. É aquilo que a gente chama na teologia, e essa expressão vem do latim, missio Dei. Missão de Deus. A igreja coopera com a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Promover a reconciliação das pessoas. A missão da igreja é a missão de Deus. Deus entregou a missão dele a nós para contribuirmos com esta missão. Ele quer que os homens se reconciliem com ele. Esta é a missão de Deus, chamar os homens a uma reconciliação com ele. E ele compartilhou essa missão conosco. Então a igreja está incluída na missão de Deus. E qual é a missão? Trazer reconciliação. Vamos ver na Bíblia? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. Ah, você pensou que eu não ia usar a Bíblia na aula, né? Se enganou, tá vendo? Olha só, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu tenho só alguns minutos aqui para concluir essa aula. Fique comigo até o final, viu? Olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Tá vendo? Este é o propósito da igreja. E é claro, existem elementos que fazem parte da missão da igreja para que este propósito da reconciliação das pessoas seja alcançado. Quais são os elementos que fazem parte da missão da igreja? Adoração, comunhão, testemunho e serviço. Eu poderia dar uma aula aqui de mais de 40 minutos falando só sobre esses assuntos, de cerca de 1 hora falando só sobre esses assuntos, mas o tempo não permite. Então preste atenção,
adoração, comunhão, testemunho. A igreja tem que dar testemunho do evangelho, testemunho de santificação, testemunho de comprometimento com o reino e servir, que envolve aqui a evangelização e as missões, né? Servir uns aos outros, servir o reino. Então esses elementos, eles fazem parte da missão da igreja, mas a missão é o propósito, é a reconciliação dos homens com Deus. Para que ela tenha sucesso nessa missão, é necessário que haja esses 5 elementos. A sua igreja, a igreja que você congrega, tem adoração? Tem comunhão com Deus e entre os irmãos? Tem testemunho? O povo lá dá testemunho do evangelho, testemunho de Cristo, testemunho cristão? Tem serviço? Então ela tem os 5 elementos da missão da igreja, ok? Agora, rapidamente aqui, pessoal, rapidamente, eu não vou passar do tempo que me foi dado, eu quero falar aqui sobre gestão de pessoas. Gerir pessoas é a área que constrói talentos. Essa aula de administração eclesiástica que eu estou ministrando para vocês aqui, nós temos no nosso curso teológico, tá? Se você quiser estudar teologia na Escola de Líderes no Brasil, no final dessa aula, eu vou passar o nosso contato para você entrar em contato e pegar as informações. Nós temos um curso aqui básico, avançado em teologia, com 14 matérias, que ele é reconhecido pelo MEC em extensão universitária através da Unifatec, assim como são os cursos do pastor Alex, tá bom? Então, é bênção de Deus para a sua vida. Nós ministramos a semana passada o Seminário Obreiro Aprovado e de lá para cá nós já cadastramos mais de 100 alunos novos no curso teológico. Então, se você quiser fazer a sua matrícula e estudar, investir no seu ministério, na sua chamada, com este homem de Deus que está aqui, os demais professores da escola bíblica, da escola de líderes, é só você entrar em contato conosco. No final da aula eu vou deixar meus contatos aí, ok? Mas é claro, eu não vou detalhar tudo isso, porque essa matéria aqui, no curso, ela tem 5 aulas. Eu estou dando um resumo para vocês aqui em uma aula. Então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas gerir pessoas é construir talentos. É você trabalhar processos e cuidar do ser humano nas organizações. Como eu disse, a igreja, a instituição, e isso não serve só para o campo eclesiástico, para todos os campos, ela tem um capital. Quem é o capital? É o capital humano, são pessoas. E aí você tem a missão de, como líder, gerir pessoas construindo talentos. Como construir talentos? Você vai observar a determinação da pessoa e preparar ela para coisas maiores. Então, para isso, é necessário você observar os 6 processos por meio do qual se constrói talentos e se cuida do capital humano. Pessoas precisam de cuidado. Pessoas precisam ser cuidadas. Então nós vamos aqui, eu vou falar rapidamente sobre o primeiro processo dentro da gestão de pessoas. São 6 processos. O primeiro é agregar pessoas. O líder precisa saber agregar pessoas, incluir pessoas na organização, trazer pessoas para trabalhar com você. E neste processo aqui, a igreja precisa, em primeiro lugar, ter uma boa recepção. Irmão, pense numa coisa triste, é quando alguém visita uma igreja e sai de lá dizendo assim: rapaz, parece que eu entrei e saí e ninguém me viu. Não apresentaram, não cumprimentaram, não perguntaram se está tudo bem, não recepcionaram, o porteiro com aquela cara feia, pode entrar. Não, irmão, para você agregar pessoas, começa pela recepção dos visitantes. Uma vez que essa pessoa veio, foi bem recepcionada, quem a recebeu na porta recebeu com semblante bom, com alegria. Os irmãos da igreja no final do culto, ao invés de ficar aquela panelinha conversando só entre eles, vão lá,
cumprimentam os visitantes, as pessoas perguntam se está tudo bem, pergunta se gostou, convida para voltar. Aí essa pessoa vai voltar, ela vai querer ficar. E quando ela ficar, você vai incluir ela, você vai observar quais são, vai dar oportunidade, vai conversar, vai investigar quais são os talentos, a vocação daquela pessoa e vai incluir ela, trazer para trabalhar com você. Isto chama-se agregar pessoas, mas não dê cargo sem conhecer primeiro, sem testar primeiro a pessoa. É apenas incluir. Irmão, vai ter um evangelismo, vamos participar conosco? Vamos num culto no lar ali conosco? Sabe? Dar atenção. Segundo, aplicar pessoas. Aí sim, já está com você há um certo tempo, já teve um treinamento de obreiros lá na sua igreja, essa pessoa participou, ela já conhece a sua forma de trabalhar, então você vai aplicar essa pessoa, ou seja, atribuir funções a ela. E dar condições a ela de fazer o serviço que você deu. Porque tem gente que coloca a pessoa na função, mas não dá condições, não dá suporte, né? Não providencia o que a pessoa precisa para trabalhar. Irmão, você vai dar aula de escola bíblica dominical, mas pastor, cadê as revistas? Não, se vira aí. Você vai cuidar da salinha das crianças, tá? Mas cadê o material que eu vou trabalhar com as crianças? Se vira aí. Não. Você dá condições da pessoa trabalhar. Irmã, você vai cuidar da cantina da igreja. Pastor, mas e os materiais para fazer o pastel, a coxinha? Não, se vira aí. Não é assim, não. Você dá condições da pessoa trabalhar. Entendeu? E aí você põe quando você observa as características da pessoa. Ela tem as características necessárias para essa função? Então você coloca. Terceiro, recompensar pessoas. As pessoas precisam de estímulo, de reconhecimento. Esse negócio de eu não preciso ser reconhecido por ninguém, isso é coisa do louvor lá, da música. A verdade é que as pessoas precisam de estímulo, elas precisam ser reconhecidas. E não há nenhum erro, nenhum pecado em reconhecer o trabalho das pessoas. E como que você mostra reconhecimento? Elogiando, dando uma palavra de incentivo, dando um presente. Na igreja onde eu pastoreio, agora no final do ano, eu fiz lá uma confraternização e eu presenteei e dei um cartãozinho de obreiro do ano, escrito parabéns e tal e tal. Você ganhou esse cartãozinho como obreiro do ano aos obreiros que se destacaram. O que é isso? Reconhecimento. Recompensar pessoas, estimulando elas a continuarem fazendo o que devem fazer, o que estão fazendo, entendeu? Recompensar pessoas, reconhecer o trabalho. Quarto processo dentro da gestão de pessoas, desenvolver pessoas, é capacitar pessoas, oferecer cursos de capacitação, investir em pessoas, sabe? O pastor ele quer um bom baterista na igreja, mas ele não quer ajudar a pagar a aula do baterista. Ele quer um bom guitarrista na igreja, mas ele não quer ajudar a pagar a aula do guitarrista. Ele quer um obreiro mestre na igreja, mas não tem coragem de ajudar o obreiro a fazer um curso teológico. Não vai sair caro, irmão. É para benefício da obra. Na igreja onde eu sou pastor, eu ajudo jovens a fazerem aula de instrumento. Eu ajudo obreiros a fazerem cursos, sabe? E eles vão crescendo, e eles vão ser gratos a você, pastor, que fizer isso por eles, para o resto da vida. Eles vão ser gratos a você. Pague um curso teológico para o seu obreiro se ele não tem condições de pagar. Se ele tem condições, incentive ele. Irmão, estude que eu pago a metade do seu curso, mas vai levar a sério. Sabe? Então, implante um núcleo teológico na sua igreja. Incentive os jovens da sua igreja a aprender a tocar instrumento. Convide eles. Pastor, eu tenho um desejo de aprender a tocar um instrumento, mas eu estou desempregado, eu não trabalho. Pague o curso para ele, entendeu? Então, desenvolver pessoas, oferecer cursos, invista nos jovens e nos obreiros e obreiras da sua igreja. Invista, você não vai se arrepender. Você vai ter obreiros capacitados, pessoas preparadas para fazer a obra. Pastor, estou orando para Deus enviar músico. Forme músico dentro da sua igreja. Forme teólogos, mestres dentro da sua igreja. Você entendeu? Investindo neles. Quinto, manter pessoas.
promover meios que assegure a satisfação da pessoa. Quem trabalha na sua igreja, na igreja que Deus te colocou para pastorear, precisa estar satisfeito. Não queira pessoas insatisfeitas trabalhando na sua igreja, que não vai dar certo. Percebeu uma insatisfação? Converse com a pessoa. Mas para você mantê-la, ela precisa estar satisfeita. Sexto, monitore as pessoas. Aí eu volto naquele assunto. Acompanhe o trabalho da pessoa. Esteja atento ao que ela está fazendo, onde está indo. Se precisa de uma correção, corrija motivando, como eu já disse. Mas monitore as pessoas. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de administração eclesiástica nesse seminário Igreja que Cresce. Espero de verdade que tenha contribuído com a tua chamada, com o teu ministério, com a igreja que você pastoreia. Se você precisar assistir essa aula de novo depois, ela vai ficar disponível aí no canal. Mas olha, invista nisso que eu estou te falando, que vai ser bênção para a sua vida. Tá bom? Obrigado por você participar desse seminário Igreja que Cresce. Coloque em prática as lições que você está aprendendo de administração, de gestão de pessoas e as que você aprendeu com o pastor Alain e com o pastor Alex. E você vai ver que a igreja e o trabalho que você cuida vai crescer e muito para a glória de Deus. Tá bom? Se você quer estudar teologia conosco na Escola de Líderes no Brasil, aqui estão. Tira um print dessa tela. Esse aqui, ó, pessoal, é o telefone da Escola de Líderes no Brasil, que você pode entrar em contato e dizer: pastor, eu estou interessado, eu quero estudar o curso teológico da Escola de Líderes no Brasil. Eu quero investir no meu ministério. Deus está me chamando para investir na minha chamada no meu ministério, tá bom? E não é lá aquele absurdo, não. Você vai pagar só R$100 na matrícula e você já ingressa no curso e já começa a estudar conosco. E a mensalidade, pastor, é R$300, é R$500? Não, é R$60 a mensalidade. E no mês que você paga a matrícula, você só paga a matrícula, no mês seguinte é que você paga a mensalidade. R$100 da matrícula, 60 da mensalidade. Você tem a oportunidade de estudar teologia conosco, tá bom? Venha conhecer nossos cursos. O Instagram da escola, Escola de Líderes no Brasil. A página no Facebook, Escola de Líderes no Brasil, tá vendo? Instagram pessoal meu, do pastor Alexandre, é Alexandre Martins 246. E o YouTube, inclusive tem lá no nosso canal do YouTube algumas de nossas aulas. O Seminário Obreiro Aprovado que eu ministrei está lá também. Tá lá, Escola de Líderes no Brasil. Procure no YouTube e se inscreva no nosso canal para que você seja abençoado, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao pastor Alex também por esse convite e por essa oportunidade que nos concedeu. Muito obrigado, pastor Alex. Continue aí com o pastor Alex, hein? Que ele tem algo importante a compartilhar com você. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço.